Quantos irmãos acham aí nas suas Bíblias, né, esse texto tão maravilhoso? Vou repetir aqui, para quem não ouviu e não entendeu, capítulo 5 de Marcos, versículo 25 ao 34. Vai falar de uma passagem muito conhecida por muitos de vocês, para não dizer quase todos, né, que conhecem bem esse texto, que fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue, que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Vamos ler, então? Eu leio, os irmãos acompanham aí, tá? Com seus olhos na palavra do Senhor. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Pai Celestial, é no teu nome que nós estamos aqui, debaixo da tua graça, debaixo da tua santa, poderosa palavra, que nos traz, ó Pai, essa palavra de vida, de vigor a todos nós nessa noite. Nós estamos aqui, ó Deus, crendo no milagre em cada um de nós nessa noite, porque sabemos que o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é aquele que cura, aquele que sara, aquele que faz coisas maravilhosas, Pai. Em nome de Jesus, que esta noite seja mais uma noite de bênção na vida da tua igreja. Amém. Glória a Deus. Podem sentar os irmãos. Desde quando a irmã Lídia me convidou, né, para estar aqui falando, eu sinto o tremor de Deus. Eu sinto o temor de estar aqui na frente trazendo essa palavra, né? Porque é muito sério e é muito responsabilidade para todos nós estarmos aqui. Mas também é muito privilégio. É muito privilégio para nós podermos levantar e falar desse grande amor e falar das grandes maravilhas do Senhor às nossas vidas, né? Trazer esse consolo da palavra que nos transforma. Nessa história, uma história incrível de uma mulher que nem tem o seu nome citado na Bíblia. Nós não sabemos o nome dela. Na Bíblia não fala o nome dessa mulher. Mas ela veio trazer grandes lições para nós. E quando eu estava orando, pedindo para que o Senhor falasse conosco aqui nesse dia, já há muitos dias eu venho orando, meu esposo sabe. Todas as vezes que me dá essa oportunidade, eu fico muito preocupada. Eu oro bastante, eu leio, eu peço a orientação do Senhor. E há 2 semanas atrás, o Senhor me colocou no coração de falar sobre esse tema. Vencendo obstáculos e conquistando vitórias. Porque quem vence obstáculos, alcança vitória. Tem alguém que já alcançou uma vitória grande aqui? Glória a Deus. A igreja toda tem motivo de agradecer a Deus porque tem conquistado vitórias. Mas antes da vitória tem obstáculos. Desculpa que eu estou um pouco gripada esses dias, mas os irmãos vão tolerando aí. Então nós vamos ver essa história dessa mulher, grande mulher, que há muitos anos vivia
padecia de uma doença muito terrível. Nós que somos mulheres sabemos muito bem o que é ter um fluxo menstrual e ainda muito mais ter um fluxo menstrual cotidianamente. Muito intenso, todos os dias, sempre, hemorragia, né? Era um fluxo contínuo que aquela mulher tinha. E naquele tempo, aquela mulher, ela não poderia viver em comunidade, em sociedade, porque ela estaria impura. E ela teria que ficar isolada. Já era o primeiro obstáculo para que ela poderia alcançar as suas vitórias, né? E nós vemos que ela enfrentou essas dificuldades. E eu relatei aqui alguns obstáculos, lendo esse texto, meditando, estudando. Um dos primeiros obstáculos que eu vi, que quando nós estamos fragilizados, é a nossa própria fraqueza. Não é? Quando nós estamos com muita dificuldade. Essa mulher, como ela estava com uma doença muito séria, muito grave, ela tinha, primeiro obstáculo que ela enfrentou, a fraqueza dela própria. Porque uma pessoa que fica com uma hemorragia constantemente, dá uma fraqueza no corpo, dá uma fraqueza corporal. E o primeiro obstáculo que ela sentia ali era essa própria fraqueza. E no texto fala que ela estava ali quando ela percebeu que Jesus ia passar com uma multidão. E ela pensou, o meu primeiro obstáculo é essa fraqueza. Porque como que eu vou enfrentar essa multidão para mim chegar até Jesus, que é o dono da minha saúde? Então, ela encontrou esse obstáculo. Segundo obstáculo que ela encontrou, preconceito religioso e social. Esse preconceito religioso, porque ela não poderia estar na igreja, ela não poderia estar no meio da sociedade. Como que ela ia enfrentar estar no meio das pessoas? Certamente ela ia ser morta. Naquele tempo a lei era muito severa, meus irmãos. Uma mulher com esse tipo de doença, ela não poderia tocar em ninguém. E ela estava ali com esse problema. Era o preconceito social, considerava imunda, era isolado da sociedade. Hoje a gente fala é o bullying, né? Quando alguém tem alguma coisa, esse aqui é diferente, começa a criticar, começa a razoar. E naquele tempo era desprezado, realmente desprezado. Então era grande obstáculo. Outro obstáculo que a gente encontra na vida daquela mulher, a durabilidade daquela doença. Ela tinha 12 anos, irmãos, pensa. 12 anos não é 12 horas, nem 12 dias, nem 12 segundos, nem 12 meses. Eram 12 anos com aquela doença. E ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. E eu penso, irmãos, quando nós temos alguma gripe, quando a gente está com alguma outra doença, uma garganta inflamada, o que a gente faz? Corre na farmácia, corre no médico, corre na casa da mãe da gente, não é assim? Faz um remedinho, né? E tudo se resolve. E quando não resolve? Você já pensou, irmãos? Vocês já pensaram como era a dificuldade dessa mulher com 12 anos, sofrendo dessa enfermidade e não tinha uma resposta? Eu creio que hoje tem alguém aqui com algum problema, que você entrou aqui nessa igreja e está pensando assim, esse problema meu não tem saída. Eu quero te dizer que você entrega nas mãos do Senhor, entrega tudo nas mãos daquele que pode. Ele está aqui, e aqui não tem uma multidão para que você venha ser impedido de pegar. Ele está bem pertinho de você. Você pode tocar nas orlas do Senhor e ser curado hoje, nessa noite. E eu creio, irmãos, que desde o início deste culto, o Senhor tem falado em cura. A partir da irmã Márcia que cantou o hino. Ela falou do problema que ela está sentindo. Logo após, a nossa irmã sentiu mal aqui no banco. Então, o inimigo não quer dar a vitória para nós. Mas o Senhor, o dono da vitória, o dono da saúde, o dono da nossa alegria, Ele está aqui, Ele vai te dar. Só falta você abrir a sua boca, crer, pedir, que Ele vai te dar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E tem outro item que eu coloquei aqui. Outro obstáculo grande. Que ela tinha um sofrimento dentro dela. Quando a pessoa está com sofrimento, uma dor,
é um obstáculo. É um grande obstáculo, porque você vai de mal a pior quando você vai nos médicos, você não encontra saída, e ele te fala, não tem saída, não tem cura essa enfermidade. E você fica com aquele sofrimento. É um grande empecilho para você buscar o Senhor. Mas nessa manhã, nessa noite, o Senhor quer te dar livramentos. O Senhor quer te dar saúde, alegria. Fique livre dessas enfermidades, porque o Senhor está aqui nessa noite. Outra coisa que me mostrou nesse texto que eu anotei. Aquela mulher, ela estava no ápice da crise. Ela já não tinha recurso. Ela já não tinha mais nada para fazer, a não ser esperar. E quando a gente está no ápice do problema, a gente desespera, né? Então ela estava ali naquela crise financeira, crise da saúde, não tinha mais dinheiro e não tinha amigos. Já viu, irmão, aquele momento que você não tem amigos perto de você? Não tem ninguém para te dar um consolo? Ninguém para te dar uma palavra? Ninguém para te falar assim, olha, tenha fé. Olha, eu te ajudo. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. E todos nós, eu creio que já passamos por alguns momentos sozinhos, né? Mas o Senhor estava lá conosco. Outro obstáculo, distância. Ela tinha uma distância daquele objetivo. Ela olhou para aquela multidão, viu que Jesus estava lá, mas ela estava num outro lugar. Ela estava cansada, debilitada, e via que não tinha condições de entrar no meio daquela multidão para pegar na orla de Jesus. Era um obstáculo, a distância dela, a distância do objetivo que ela queria encontrar. Outro obstáculo, aquela multidão. A multidão era um grande obstáculo para aquela mulher. Vocês já viram quando uma multidão vai passando, como é rápido? Todo mundo junto, passando, rapidão, e você não tem força para entrar no meio? Ela sentia esse grande obstáculo. Essa multidão, para ela, era a maior dificuldade. A multidão significa uma força, um poder superior, algo intransponível, algo que você não controla, é mais poderoso do que você. Então, ela via aquela multidão como um grande empecilho, um grande obstáculo para ela encontrar ali o objetivo que ela queria, que era encontrar Jesus. E como uma mulher pode vencer esses grandes obstáculos, com tanta fragilidade, com tanta fraqueza e debilidade, meus irmãos? A gente vai navegando no texto e vai pensando em tudo isso. Aquela mulher, ela levantou com várias características de uma grande guerreira. E eu então elenquei aqui várias características na vida daquela mulher. Mesmo diante de tantos obstáculos que ela enfrentava. Primeira característica dela, ela tinha um sonho. Qual era o sonho dessa mulher? Eu quero ser curada. Eu quero ser curada. E esse sonho dela levou ela a ter coragem, levou ela a ter ânimo, levou ela a ter força para ir e conquistar aquele tão sonhado momento de encostar. Porque, irmãos, ela pensava, porque ela ouviu falar de Jesus, e ela pensava, se eu tão somente encostar nas orlas do Senhor Jesus, eu vou ficar curada. Então, esse sonho era maior do que esse obstáculo, né? Então, ela tinha esse sonho. E ela gastou tudo o que tinha procurando ser curada e não encontrou. Mas, nesse momento, ela começou a surgir dentro do coração dela essa vontade de enfrentar essa multidão, porque esse sonho era maior do que tudo. E eu te pergunto nessa noite, você ainda tem um sonho? Qual é o sonho que você está deixando morrer? Qual é o sonho que você tem? Qual é o maior sonho da sua vida? Que você possa sonhar,
Que você possa sonhar com as grandezas do Senhor na sua vida. Que você possa sonhar o sonho de Deus para a sua família, na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na sua vida profissional, espiritual. Que você possa sentir a mão poderosa do Senhor reativando esse sonho dentro de você, meus irmãos. Que nós possamos ter este conforto, sair do marasmo, sair do acomodismo e buscar viver um novo sonho com Deus. Muita gente hoje já não sonha mais. Vive, vai levando, vai deixando. Se alguém perguntar qual que é o seu sonho, não sei mais. Eu até queria ser, mas não sei se vai dar. Mas essa não é a posição do guerreiro de Deus. O guerreiro de Deus tem na ponta da língua qual que é o seu sonho. E aquela mulher tinha esse sonho de ser curada. E então Deus reage à nossa ação. Quando nós temos uma ação, quando nós temos uma atitude, Deus reage. E depois nós vamos ver qual vai ser essa reação de Deus através dessa mulher. Então, nós vemos lá no Velho Testamento o povo de Israel clamando, Faraó. Atrás tem um mar, atrás tem Faraó, na frente tem um mar. Eles gritavam para Moisés, Moisés, o que nós vamos fazer, Moisés? Estamos diante de uma grande batalha. Quando eles olhavam para um lado tinha Faraó, de um outro lado tinha o mar. E Moisés chegou para Deus e falou com Deus, Senhor, o que nós vamos fazer? Deus bradou com Moisés, fale para o povo que eles têm que marchar. Eles têm que marchar. Porque se eles ficarem parados, como que eu vou fazer o milagre? Eu tenho que fazer o milagre, mas vocês têm que marchar. Então o que quer dizer isso, meus irmãos? Aquilo que é para eu fazer, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu esposo, nem Deus vai fazer. É você que tem que ter a atitude de fazer algo. E eu vejo nessa mulher, na palavra do Senhor aqui que foi lida, que essa mulher teve essa atitude de levantar e introduzir no meio daquela multidão. E aí ela vai vencendo. Outra característica que a gente vê nessa grande mulher, vontade. Ela teve sonho, ela teve vontade. E essa vontade é uma coisa que vem além das nossas forças. Quando a gente tem vontade, a gente busca. Quantos jovens aqui que às vezes pretendem fazer uma faculdade? Vocês vão em busca, não é? De um curso, vocês vão em busca de uma profissão, vão em busca de um casamento, nós vamos em busca da nossa casa própria. E o que nós vamos fazer? Ficar quieto esperando? Não. Nós damos o primeiro passo. Tudo aquilo que nós queremos, nós temos que ir buscar. E o Senhor é que dá a resposta dele. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Amém, irmãos? Aquela mulher também tinha determinação. Ela tinha firmeza. E ela decidia, não vou ficar mais aqui sentada. Eu vou me levantar e vou entrar no meio dessa multidão. Não sei como, mas eu vou entrar e vou tocar nas orlas do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está passando por aqui nessa noite. O seu coração deve estar aberto para ouvir a palavra do Senhor. E eu te falo uma coisa. Eu talvez não seja a pessoa preparada para falar aqui. De repente poderia ser vários outros irmãos para falar aqui. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar que você tem que levantar. Você tem que ter determinação naquilo que você quer. Não é determinar coisas de Deus para alguém, não. Ninguém determina nada de Deus para ninguém. Nós determinamos algo de nós mesmos para Deus. Eu quero servir a Deus, eu quero ser mais honesto, eu quero ser mais firme, eu quero ser mais alegre, eu quero ser mais crente. E a gente tem que tomar essa posição. Ela tinha também motivação, embora a gente pense que não, mas ela tinha uma motivação. O que motivava ela? Eu vou levantar e vou chegar e vou tocar nas orlas do Senhor Jesus e vou ser curada. Despertar interesse, ter entusiasmo, é uma exaltação do ânimo. Quando nós temos ânimo, nós vamos buscar algo.
nós vamos em busca, nós vamos lutar em prol daquilo que nós precisamos. Motivação é acreditar na vitória. E acreditar na vitória de Deus, irmãos, não é muito fácil, tem hora, porque às vezes você não vê. Às vezes você não vê o que vai acontecer. Você crê que vai acontecer. Mas às vezes você não está vendo. E essa é a motivação do crente. Essa é a motivação nossa, mulher. Mulher, qual que é a sua motivação hoje? Moça, qual que é a sua motivação hoje? Homem, qual está sendo a sua motivação? Por que você veio aqui hoje na casa do Senhor? Como está sendo a sua motivação na sua casa? Diante dos seus afazeres, como mulher, como homem, como jovem, como obreiro aqui na casa do Senhor. Vamos pensar nisso. Outra coisa que ela tinha de característica, ela sabia dos limites dela. Ela pensou, se eu entrar na frente dessa multidão, eu vou ser derrubada por muita gente que vai andando rápido. Pensa uma multidão passando e essa mulher entrando nessa multidão, debilitada do jeito que ela estava. Ela ia ser pisoteada. Mas ela tinha conhecimento dos seus limites. Sabia o que ela tinha capacidade para fazer. E a gente vê na palavra do Senhor, que fala aqui, ó. Aqui na palavra do Senhor, no versículo, fala que ela, ouvindo falar, ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Então, ela tinha também o quê, irmãos? Estratégia. Aquela mulher usou de estratégia. Se eu não posso entrar na frente da multidão, se eu não posso entrar no meio dessa multidão, eu vou lá por trás. Eu vou por trás e vou entrando e vou chegar lá onde eu quero. E esse deve ser o nosso comportamento, meus irmãos. Não ficar parados. Às vezes você pensa assim hoje, eu sou um novo convertido. Eu não sei ler a palavra. Eu não sei fazer nada na casa de Deus. Eu não sou nada no reino de Deus. Você está enganado. Você pode muito. Você pode todas as coisas em Deus. Porque é Ele que te capacita. É Ele que te fortalece. E é Ele que te leva lá onde Ele quer te levar, irmãos. Não somos nós, mas o Senhor, através do seu Santo Espírito de Deus, Ele nos leva, Ele nos conduz, Ele é aquele orientador, Ele nos leva para momentos difíceis, mas também Ele nos capacita para vencer todos esses momentos e ficarmos de pé diante dEle. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diante daquela multidão, ela teve estratégia, não entrou na frente, não furou fila. Muita gente gosta de furar a fila, muita gente gosta de passar por atalhos. Olha o perigo que nós passamos. Olha o perigo. Olha o perigo. Mas eu te pergunto, qual é a sua estratégia, meus irmãos? Minha irmã e meu irmão, qual a estratégia que você está usando para que o inimigo não venha acabar com a sua fé? Qual é a estratégia que você está usando diante daquele que quer te matar, daquele que quer te destruir? Qual é a estratégia? Qual a ferramenta que você está usando para que você chegue diante do Senhor? Essa é uma pergunta para nós nessa noite. Vamos ser que nem essa mulher? Fragilizada, porém forte. Fragilizada, porém com estratégia. Fragilizada, porém motivada. Motivada. Sabemos o que vem lá no final, mesmo sem ver agora o que está acontecendo. Glória a Deus, aleluias. Outra característica, ela não teve medo de correr risco. Ela correu risco, grandes riscos. Ela também teve uma fé vertical e uma fé horizontal. Ela creu primeiro nela. Ela acreditou que ela podia entrar naquela multidão. E depois ela creu, porque ela ia ver o Senhor ali. E o Senhor ia fazer tudo na vida dela. Aleluia, Jesus. Ela não teve complexo de inferioridade. Ela acreditou, ela entrou no meio do povo e ela teve a ousadia, porque ela ouviu falar de Jesus. Um dia você ouviu falar de Jesus.
Um dia você ouviu falar das grandezas do Senhor. E hoje você aqui está ouvindo essa palavra. E essa palavra, ela é para mim e para você. Porque a palavra do Senhor, lá em Romanos 10, fala assim, Romanos 10, 17, fala assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu sei que mesmo com poucas palavras que eu estou falando aqui, com toda a minha falta de conhecimento e talvez de eloquência, porque eu poderia estar falando, poderia ter outras pessoas para falar aqui, mas o Senhor me abençoou e deixou que eu falasse nessa noite. E eu tenho certeza que com muita simplicidade, o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Eu tenho a plena certeza que o Senhor está falando, porque a palavra dele é dele. A responsabilidade vem do Senhor. E eu sei que o Senhor está falando conosco aqui. E o Senhor também lá em Mateus 28, 18, fala assim: e é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu sei que muitas doenças poderão ser curadas aqui nesta noite. E muitas coisas emocionais, muitas dificuldades que vocês e eu estamos passando. Podemos, a partir de agora, ver um horizonte aberto para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa governar as nossas vidas e tirar todo esse emaranhado de falta de fé, de doença, de problemas na nossa vida. E aí onde entra a ação de Jesus nesse processo da vitória daquela mulher, é que ele falou, ele falou para aquela mulher: vai em paz e ser curada. Quando o Senhor falou daquela forma para aquela mulher, irmãos, vai em paz e seja curada, ele estava falando não só daquela cura física para aquela mulher. Ele estava falando também daquela cura emocional, que ela carregava 12 anos, que não podia conviver com as pessoas, com as famílias. E o Senhor conhecia aquela mulher. E quando ele perguntou assim: quem me tocou? É porque ele não sabia não, ele sabia. Ele queria expor aquela mulher para mostrar para todos que aquela mulher estava liberta daquele jugo de doença, que ela estava liberta daquele jugo de isolamento, que hoje, a partir daquele momento, ela podia viver uma liberdade no meio daquele povo, no meio da sua família. Como é lindo o nosso Senhor, como é maravilhoso o nosso Deus, como é maravilhoso o nosso Jesus Cristo. Glória a Deus, Ele trabalha no social, no físico, no emocional e no espiritual. Ele é completo na nossa vida. Ele é completo. A fé em Cristo salva você e eu da condenação eterna. Se você crê, se você acredita no poder de Deus, você creia tão somente para que o Senhor possa vir fazer grandes maravilhas na nossa vida. Vamos ficar de pé. Convido a irmã Dilma. Enquanto nós estamos ficando de pé, nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero dizer para você, quando Jesus disse, vai, Ele não falou assim, fica tranquila, não. Ele falou, vai tranquila, vai, porque a tua fé te salvou. Quando Ele falou vai, é porque Ele quer que nós mudamos de movimento. Saia desse momento que você está, saia dessa posição que você está e viva um mover de Deus sobrenatural. Que Deus possa nos abençoar, nos dar saúde, meus irmãos, e que o Senhor possa nessa semana trabalhar na nossa mente, no nosso coração, vir trazer alegria, paz, saúde espiritual, saúde física, e que nós possamos ter motivação, ânimo, coragem, fé, todas essas características dessa mulher, para que possamos vencer o inimigo. Amém? Deus abençoe a todos. Pode cantar, irmã Dilma. Aleluia. Amém, Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor.